Amém. Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Amém? Nós vamos ler 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Essa é a porção de hoje. Queria que a gente fechasse os olhos mais uma vez, a gente poder orar. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor capacidade de entender, ó Pai, as palavras que estão escritas aqui nesse livro sagrado, para que a gente não venha absorver apenas informações, mas que isso se torne conhecimento experimentado no seu espírito. Isso aqui se transforma em sabedoria para nós, ó Pai. Que hoje nós possamos receber o consolo que vem do Senhor e também, ó Pai, que a mensagem ela possa ficar impressa em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante da carta de João. Nós já pensamos, por exemplo, na semana passada, sobre a importância de o nosso conhecimento, né, a nossa sabedoria, não está apenas baseada naquilo que é subjetivo, né? O conhecimento bíblico, ele não é feito, não existe aqui só para você absorver ele na sua mente, como os estudantes fazem para passar no Enem, numa prova, no concurso público, né? A palavra de Deus, ela precisa penetrar no nosso coração e se tornar frutos práticos, né? O contraste aqui é que os gnósticos que rondam essa igreja aqui que João está escrevendo, eles têm um tipo de conhecimento, eles buscam um tipo de conhecimento que é misterioso, é subjetivo. Você já deve ter escutado alguém assim, alguém que recebeu uma nova revelação, alguém que diz obter um novo conhecimento dos anjos ou celestial, um código, não é isso? A chave, a promessa, e através dessa verdade ou desse conhecimento abstrato, as pessoas então elas chegam nesse lugar da palavra revelada, né, do segredo revelado, e elas então desfrutam das bênçãos espirituais, no caso dos gnósticos aqui, a própria salvação. Elas são libertas do material, né? Então o conhecimento dessas pessoas, a busca dessas pessoas, é sempre por um conhecimento que nunca leva à prática, né? E como a gente viu no domingo passado, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, ela vai se transformar em prática, porque não apenas as palavras, né? A gente não pode ser um tipo de igreja que apenas sustenta um bom discurso. Se a nossa prática ela não for coerente com aquilo que nós dizemos, então é uma prática pobre, né? Então a gente carece disso nos dias de hoje, de cristãos verdadeiros que creem uma doutrina correta, mas que também tem um andar, um viver diante de Deus que espelha, então, essa verdade espiritual, ela torna ela visível, né? Então, os gnósticos, eles não são conhecidos por amar uma vida reta, uma vida prática,
Os gnósticos, eles são fantasmagóricos, eles são subjetivos, eles creem em um tipo de igreja que é uma igreja que não é de carne e osso, entendeu? Não é a igreja dos relacionamentos, não é a igreja da vida prática. Eles creem no idealismo platônico, podemos dizer assim, uma coisa desconectada da realidade, né? E a gente vê que o evangelho, a própria vida cristã, ela não é assim, é uma vida na vida, é suor, lágrimas, é poeira grudada no rosto, entendeu? A vida cristã é uma vida completa. Ok. Aqui nesse texto aqui que nós lemos aqui hoje, a gente poderia levantar alguns problemas, não é o caso. João está incentivando, né? Ele está reconhecendo boas características nesses irmãos. Tanto a igreja como um todo, os filhinhos, mas também os pais, ou seja, os mais velhos e os jovens. Ele está levantando aqui pontos positivos, mas nós poderíamos pensar no que não é uma igreja que merece elogios. Né? O João está elogiando uma igreja aqui, mas o que é uma igreja que não merece elogio? Uma igreja que ela tem falta de confiança no perdão de Deus, ou uma igreja que tem um conhecimento raso, né? São aquelas pessoas que são rasas espiritualmente, elas são orgulhosas por serem rasas. Jovens, por exemplo, que constantemente ao lutarem com o maligno são vencidos. Não é uma igreja que merece elogios. Uma igreja que tem pessoas lutando, jovens lutando com o maligno, e elas são vencidas pelo seu pecado e pelo maligno. Crentes, por exemplo, que não conhecem verdadeiramente o Pai. Eles sabem fazer suposições a respeito de Deus, mas não têm relacionamento com o Pai. É uma igreja que não merece elogios. No final, jovens rasos. Essa igreja é uma igreja que o mundo já dominou ela. É uma igreja que ela não está bem alicerçada na palavra de Deus. São crentes medianos, né? Mal é o feijão com arroz. Inclusive, eu digo, normalmente, que o feijão com arroz é bom. Mas uma igreja que não merece elogios é uma igreja que não é nem o feijão com arroz, nem o básico, né? Não estou falando aqui de uma super igreja. Estou falando de uma igreja que está verdadeiramente fundamentada na palavra de Deus. O texto aqui dessa manhã, apesar de ter elogios à igreja como um todo, aos velhos e aos novos, nós, no final da nossa perícope aqui, a gente viu o João fazendo advertências para que o nosso amor não esteja no mundo, né? Essa igreja aqui provavelmente não tinha o seu coração ancorado no mundo. É por isso que eles conseguem confiar plenamente no perdão dos pecados. Os mais velhos conhecem o Pai com relacionamento e os mais jovens são fortes espiritualmente e têm vencido o maligno. Por quê? Porque provavelmente essa igreja aqui está bem fundamentada no Evangelho. Então, a consequência de estar bem fundamentada no Evangelho é que essa igreja ela permanece, né? E por mais que ela está sendo rondada por hereges, falsos mestres, né? As ideias gnósticas, né? Protognósticas, ela ainda não sucumbiu, ela ainda tem uma boa base, certo? É o retrato da igreja. Então, hoje aqui, a ênfase que eu quero dar nesse texto aqui é a ênfase do amor. O amor é o que manda nas nossas vidas. Nós somos aquilo que nós amamos. Inclusive tem um livro ali na biblioteca, um único volume ali na nossa livraria, que é o livro do James Smith, que ele trata um pouco sobre isso, né? Você é aquilo que ama. A ideia não é a ideia exclusiva do James Smith, existem outros livros que falam sobre isso, que amar é adorar. E quanto mais você adora algo, ou você ama algo, você vai se tornando semelhante àquilo. Por exemplo, se você é uma pessoa que ama Champions League, não é? Eu conheço muitos jovens do nosso tempo que sabem o nome dos caras, as transferências, os jogos, quem está classificado para o ano que vem, e a pessoa ela fica ali naquele mundo, e aí ela vai para um casamento com a blusa do Manchester United. Né? Ela tem, no encontro de homens, ela vem com a Inter de Milão, e ela rouba, ela parece com um jogador de futebol, né? Ela tem. Então, a gente vai se tornando parecido com as coisas que nós adoramos, amamos, julgamos ser preciosas.
E quando eu estava pensando em amor, eu sei que hoje o sermão está um pouco diferente, eu não pude escapar de uma das confissões de Santo Agostinho. Gosto muito desse livro, um livro praticamente de orações e confissões. E o Agostinho, ele faz uma citação, o Marquinhos vai projetar aqui para a gente, que fala um pouco sobre o que significa amar, tá bom? Ele diz o seguinte: ficou pequenininho assim? Não era o meu que foi, não? Então não precisa nem projetar, não, eu acho que não vai dar para... Dá para ler? Eu que sou... Tinha um outro slide que eu tinha me preparado maior, mas tudo bem. Ele diz o seguinte assim, Agostinho: o corpo, devido ao peso, tende para o lugar que lhe é próprio, porque o peso não só tende para baixo, mas também para o lugar que lhe é próprio. Assim o fogo encaminha-se para cima, a pedra para baixo, o azeite derramado sobre a água aflora a superfície, a água vertida sobre o azeite submerge-se debaixo deste. Movem-se segundo o seu peso e dirigem-se para o lugar que lhe compete. As coisas que não estão no próprio lugar agitam-se, mas quando encontram, ordenam-se e repousam. O que o Agostinho está defendendo é que não importa qual coisa seja aquilo, ela sempre vai ir para o lugar dela de origem. Ela vai obedecer um curso natural para o qual ela foi criada. Então, finalmente, Agostinho entra na sua tese e diz: o meu amor é o meu peso. Para qualquer parte que eu vá, é ele quem me leva. O vosso dom inflama-nos e arrebata-nos para o alto. Ardemos e partimos. Fazemos canções no coração e cantamos o cântico dos degraus. E o vosso fogo, generoso e favorável, que nos consome enquanto vamos e subimos para a paz de Jerusalém celeste. Regozijei-me com aquilo que me disseram: iremos para a casa do Senhor. Lá nos colocará a boa vontade, para que nada mais desejamos, senão permanecer ali eternamente. Agostinho defende que o amor no coração dele é o peso, que para onde ele for é o amor que leva ele, que nós somos levados para as nossas inclinações afetivas, o nosso coração é sempre determinado por aquilo que predomina no nosso coração, o nosso amor. Se nós amamos futebol, nós seremos levados por futebol. Se nós amamos álcool, nós seremos levados para o álcool. Se nós amamos discussões políticas, nós seremos levados para discussões políticas. Se nós amamos rivalidade, se nós amamos a beleza, nós amamos a mentira, nós amamos o dinheiro, é o nosso amor que nos leva ali, porque nós amamos essas coisas e essas coisas elas funcionam de maneira magnética, nos atraindo sempre para elas mesmas. Mas o Agostinho diz que o amor dele é o peso. Assim como o fogo é levado para cima, porque a gravidade não pode o resistir, assim o coração de verdadeiros cristãos também teriam que ser levados a Deus. Sempre nos atraindo, sempre há algo no cristão verdadeiro que nos leva para Deus. Por isso que eu trouxe essa reflexão, porque ao fim do nosso texto, nós encontramos João dizendo que nós não devemos amar ao mundo, que o nosso amor precisa ser um amor para Deus, porque se nós amamos o mundo, o nosso coração está lá, e não, como nós já lemos aqui, não há uma parcialidade em Deus. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus, ou você ama a luz, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não amem o mundo. Como você pode identificar isso? Você pode identificar essas coisas quando você percebe as inclinações do seu coração. Versículo 15, olha aí na sua Bíblia. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O João está dizendo o seguinte: vocês não têm como negociar e ter as duas coisas. Um cristão não consegue ter Deus e o mundo. Não é possível. Não é possível fazer essa conta. Ou você tem a Deus, ou você entregou a sua vida a Deus, ou você foi conquistado por Deus, ou você ama a Deus, você deseja a Deus, você busca a Deus, ou você tem outro Deus aí. E aí, nesse caso aqui, esse Deus se chama mundo. E esse Deus ele pode se revelar de várias maneiras.
A verdade é o seguinte, como o nosso coração, ele tem uma necessidade de Deus, qualquer coisa que a gente tente colocar como um Deus no nosso coração é sempre insuficiente. Por isso que o ser humano está sempre buscando alguma coisa além. Eu cheguei num lugar na minha carreira profissional, mas eu preciso de mais. Eu tenho uma esposa, mas será que eu consigo ter uma outra, ou uma mulher aqui que consiga também completar o amor que eu não consigo receber? Percebe bem? Será que eu posso ir em algum país novo? Ou existe algum outro lugar nesse mundo que eu ainda não... Então a gente está sempre buscando por alguma coisa que possa nos saciar. Mas se o nosso coração não for preenchido com Deus, essa busca desenfreada sempre vai ser demonstrada no amor ao mundo. E aí o João ele vai continuar dizendo, né? Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. O desejo da carne, esse viver inflamado, esse viver inclinado às paixões carnais, às paixões pecaminosas, desejando o mal, não procede de Deus. Deus não atrai, o amor de Deus não atrai essa resposta em nós. É isso que o João está dizendo. Olha só, o que é uma comunidade nascida de novo, o que é um cristão nascido de novo, é alguém que não é atraído, a sua carne não domina sobre ele. Você não é um animal mais, você foi liberto disso. Você era selvagem, você era animalesco, você era levado pelos seus desejos viscerais, instintivos e mundanos. Era a natureza de Adão tentando ressuscitar em você. Mas por causa do sacrifício de Cristo, lembra lá do sangue purificador de Jesus Cristo, que nós já lemos aqui? Nós fomos limpos, né? Nós fomos libertos, nós fomos... a nossa natureza ela foi transformada, pelo menos o nosso coração. E por mais que ainda exista em nós um resquício do velho homem, ele não pode dominar sobre nós. Nós não somos mais dominados pelo pecado, não pode ser assim. Um cristão que nasceu de novo, ele precisa oferecer luta constante contra o pecado e contra o maligno e vencer, assim como os jovens do texto aqui. Está vendo? Não é que você não vai ter luta, não é que você não vai ser tentado na carne, você vai ser tentado na carne, porque ainda você não foi glorificado, certo? É isso que nós estamos aguardando, porque nós somos regenerados no nosso coração, aguardamos a segunda vinda de Cristo, nós seremos o quê? Ressuscitados, ou seja, essa carne, seu osso, carne, isso aqui vai ser transformado na vinda de Cristo, é o que está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo. Então um dia essa luta com a carne ela vai acabar, mas enquanto ela não acaba, os combates serão travados, certo? Mas o que te garante que você sairá vencedor disso? Primeiro, a sua união com Cristo, a sua união com a luz, a sua união com a verdade. Você precisa estar ligado, conectado, e você precisa fortalecer esse homem interior, esse homem espiritual que está aqui dentro de você, com a palavra de Deus, a oração, comunhão, sacramentos e todos os meios de graça que se encontram disponíveis. Se você não fizer isso, você vai o quê? Se tornar um cristão para baixo do mediano. Um cristão que suas ideias estão sendo atacadas pelos gnósticos, você está cedendo. Os pecados estão assolando e o maligno está te assombrando e você está naufragando. Mas há uma forma de você sair vitorioso disso aqui, né? E é isso. Como? Não ame o mundo. Olha só, a sua carne, ela deseja, ela busca algo. Não ame o mundo. Há uma forma de vencer isso aqui, a gente vai chegar. Uma progressão, pensando na fragilidade humana, é que nós somos tentados não somente nas necessidades humanas, que às vezes, inclusive, são lícitas, né? Como fome, sede, frio, né? Desejo de proteção, pertencimento, mas nós também somos tentados naquilo que nós olhamos, porque as tentações, muitas delas, se apresentam diante dos nossos olhos.
Então, os desejos dos nossos olhos, né, que o João está dizendo aqui, é justamente que nós estamos vendo muitas coisas, como Adão e Eva viram aquele fruto naquele jardim, que era bom aos olhos, era algo sedutor. Então, o cristão também será tentado naquilo que ele olha. No mundo hoje, não só globalizado, mas no mundo onde você consegue ver todo mundo, né? Você consegue desejar outras vidas, outras posses. Você consegue desejar o que não é seu, outros frutos. A tentação do olhar, ela se torna cada vez mais presente. Você tem um Instagram aí, quem aqui não está sofrendo com esse mal, você já venceu o maligno aqui. Não é isso? Você abre o Instagram e você fica rodando ali, e quando você vê uma boa família, uma roupa, uma pessoa, um bem, isso vai criando dentro de você essas pulsões pecaminosas. E aí você vai desejando com os olhos, e caso você tenha contato com a sua carne, você então concebe o pecado. Mas o desejo já está lá, o desejo lá. Os desejos dos olhos, né? E a soberba da vida. O que é a soberba da vida aqui que João está dizendo? A soberba da vida é o orgulho de ter conquistado aquilo que é o básico. A soberba da vida é você se orgulhar acima de outras pessoas, é ostentar bens, riquezas, posses, status. A soberba da vida é isso. É você que sempre nunca teve nada, conquistou alguma coisa. E agora que você conquistou alguma coisa, você acha que é digno desfilar, mostrando para as pessoas, dizendo, olha só, olha como eu sou bom, olha como eu conquistei, olha onde eu cheguei. E aí você fica mostrando o seu troféu, não com o objetivo de glorificar a Deus, mas com o objetivo de ser reconhecido, das pessoas verem como você é abençoado. Você confunde a bênção, você coloca a bênção como uma coisa última. E isso é também um pecado. A soberba da vida, a ostentação das coisas, tudo é um troféu. A sua esposa é um troféu. Eu lembro de uma pessoa que eu trabalhei uma vez com ela, que a esposa dele era o troféu dele. Então ele se orgulhava. Olha minha esposa, eu coloquei o silicone nela. Olha lá minha esposa, eu fiz o não sei o que dela, eu fiz o negócio do nariz dela e tal. Ele transformou a esposa que tinha casado em outra pessoa, e ele se orgulhava, porque a esposa dele era cada vez um troféu que ele gostava de ficar mostrando para as pessoas. Eu falei, não, isso não é o objetivo de ter uma esposa, né? Você tem uma esposa, você fica mostrando para os outros, mostra para você, ué. Que conversa, né? Mas é a ostentação, eu preciso ostentar que a minha família é a melhor, a minha esposa é a melhor, a minha vida é a melhor, os meus bens são os melhores. E o apóstolo João, ele vai dizer que essas coisas, assim como os seus desejos, né? Elas não pertencem a Deus, elas procedem do mundo, e essas coisas elas passam, essas coisas vão passar. Mas, no entanto, olha lá o versículo 17, ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o cristão ele precisa descobrir o que significa eternidade, as coisas de valor, aquilo que vai permanecer para a eternidade. E isso ser um foco tão grande na vida do cristão, que todas as coisas elas voltam para o seu lugar, aquilo que elas verdadeiramente são. Então aqui a gente tem, nessa igreja que João elogia, né? Ele elogia eles porque eles estão caminhando na ideia de que os seus pecados foram perdoados. Deus livrou eles do mundo e tirou o mundo deles. Eles foram perdoados verdadeiramente, eles conhecem a Deus. O conhecimento que eles têm de Deus não é um conhecimento abstrato, como eu disse. É um conhecimento que transformou a vida deles. E você precisa disso aqui. Se você não precisa, eu preciso. Você precisa ter um conhecimento de Deus que a sua vida é transformada. Certo? Que a experiência com Deus, ela se torna real, pulsante dentro de você. O amor ao mundo é substituído por amor a Deus. E isso muda a sua vida. Por quê? Porque ao passo que você começa a amar a Deus
profundamente, verdadeiramente, não só com o intelecto, mas com o coração em mãos, a sua vida ela começa a ser transformada e o seu desejo começa a ser orientado. Você começa a desejar aquilo que pertence ao eterno. Então, você vai desapegando das coisas transitórias e passageiras desse mundo. Então, você não fica mais ofendido assim, se em vez de 50 pessoas ter curtido o seu post, só 30 curtiu. Se você não trabalha com publicidade, se você não trabalha com isso, você não precisa ficar ofendido, entendeu? Trabalha com vendas, né? Quem vende precisa aparecer mesmo para vender mais, entendeu? Você não precisa não, pode ficar tranquilo, entendeu? Se a pessoa não te reconhecer, se você não atingir o status, se as pessoas da sua família, você não provar lá para a pessoa da sua família, que você não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. Se você é filho de Deus, seus pecados foram perdoados, pronto, descanse a sua identidade em quem Deus é e aquilo que Ele fez de você. Você é filho e filha de Deus. Certo? Então você não precisa mais. Você pode conhecer a Deus de uma maneira que você é transformado. Eu lembro do exemplo do Paul Washer, lá naquela pregação chocante dele, que era muito boa, né? Se um caminhão passasse em cima de você aqui nessa rua aqui, tenho certeza que você não ia ficar do mesmo jeito, né? Você ia ser transformado, né? As rodas iriam passar, você virar uma pasta ali, né? Exatamente. Deus é maior do que um caminhão. É o que ele vai dizer. Você teve um encontro com Deus? Eu lembro que havia as épocas dos encontros com Deus, eu fui, né? E aí o encontro foi tremendo, né? Você lembra disso, né? Mas o encontro com Deus, ele tem que trazer mudanças na vida do ser humano. Um ser humano que se encontra verdadeiramente com Deus, imagine então uma pessoa que diz que conhece a Deus. Os gnósticos, gente, eles eram pessoas que falavam assim, nós conhecemos alguma coisa aqui em Deus, um lugar, uma sala secreta, uma mensagem, e eles não tinham as suas vidas transformadas. A vida deles não era transformada. Eles se orgulhavam de um conhecimento secreto, abstrato, mas eles não eram pessoas transformadas. Tanto que quando você vai ler a história da igreja, os primeiros séculos, um dos elementos apologéticos, ou seja, de defesa à fé evangélica, à fé cristã, né, do primeiro século, os apologetas, né, os apologistas lá, eles usam o argumento da própria vida da igreja. Olha só, veja bem se nós somos uma ameaça ao Império Romano. Nós cuidamos dos pobres, socorremos os doentes, não somos pessoas que são desonestas nos negócios, pensamos no bem comum, adoramos a Deus, temos uma vida piedosa, para de matar a gente. Por quê? Porque a gente não faz, a gente não é um prejuízo para a sociedade, pelo contrário, nós cristãos estamos oferecendo algo para a sociedade que o próprio Império Romano não oferece. Esse é o elemento apologético da igreja no século I. Tem um elemento apologético doutrinário, você pega o credo apostólico, é um elemento apologético, o que nós cremos. Mas o que nós vivemos também é muito importante, que é o tema da pregação do Emerson do domingo passado. Nós seguimos a lei, nós amamos a Deus, nós obedecemos o mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Nós levamos isso a sério. Os gnósticos não. Para os gnósticos não há lei, não há vontade de Deus, mas para nós tem. Porque nós estamos o quê? Comprometidos em buscar a vontade de Deus, é o que a gente acabou aqui, ó. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Então, a vida cristã ela precisa ser marcada pela transformação. A primeira transformação é no coração, a que leva a gente a crer em Cristo Jesus, a ser justificado, a ser salvo. A segunda transformação é que nossa vida é santificada, transformada, é uma vida redimida. Alguém poderia perguntar, não é o tema de hoje não, viu? Eu estou com um sério problema, Emerson. É o seguinte, eu preparo o sermão, mas a minha cabeça fica... Mas você pensa sobre isso. O cristianismo hoje ele tem alguma coisa para oferecer para a nossa cidade? Nossa igreja aqui, ela tem alguma coisa para oferecer para a nossa cidade? Além da boa teologia, além de uma boa pregação? Tem que ter. Certo? Porque a evidência desde o início da existência da igreja é que a igreja ela causava um certo tipo de alvoroço,
que para algumas pessoas era algo ruim, para outras pessoas era algo extremamente positivo. A nossa igreja aqui, ela precisa representar uma força relevante do reino de Deus na nossa cidade. Porque senão a gente vai ficar só na teoria aqui, e Deus me livre disso aqui, viu? A gente precisa sinalizar os efeitos do reino de Deus nesse mundo que nós vivemos. Há várias maneiras de fazerem isso, entendeu? Todas elas envolvem alcançar pessoas. Há várias maneiras de fazer isso. Todas elas envolvem alcançar pessoas. Deus deseja encontrar com pessoas e deseja transformar a vida dessas pessoas. Ok? Uma coisa é o evangelho, outra coisa são os efeitos do evangelho. Essas duas coisas precisam andar unidas no que significa a vida da igreja. Certo? Então a lógica joanina aqui é que amar a Deus é ser atraído para uma vida mais próxima de Deus. É tipo um imã atraindo metal. Entendeu? Eu brincava de imã, desmontava as coisas lá na casa lá da minha mãe e do meu pai lá, e quebrava as coisas, né? E pegava o imã, que era o mais importante. Vocês lembram da época dos ferro velho, que o ferro velho você ia lá, também pegava os imãs, né? Eu pegava o imã assim, era a coisa mais engraçada, passar perto da televisão, meu pai não podia saber disso não. Né, seu Carlos? Você tinha menino em casa, passar assim, a imagem distorcendo, né? Mexendo ali com os negócios, mas o imã, ele atrai o metal, por quê? Porque esse é o natural, é a física do negócio ali, é a matéria, é o metal, ele sempre será atraído para o imã, não importa a resistência que esse possa fazer. Você pode segurar o pedaço de metal de um lado e o imã do outro, a força ela continua atuando incansavelmente, não acaba a energia, é a força. Então, amar é sempre ser atraído para algo mais forte. Sempre ser atraído para esse outro elemento que sempre nos vence. Então, amar a Deus, pensa bem, João vai usar essa linguagem aqui. Eu amei a Deus. E aí ele vai dizer, não, Deus nos amou primeiro. Antes de nós sermos instigados e desejarmos o amor de Deus, havia uma atração operando em nós que vinha do próprio Deus. Deus estava atuando nas nossas vidas. Isso nós chamamos de salvação. É que Deus ele chega aqui como um grande imã e os metais aqui, ó, espalhados aqui, vão sendo todos atraídos para ele um a um, até que a gente cola nele. Certo? Por quê? Porque é isso, é o natural. Então, um verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que, como nós dizemos aqui, características que são encontradas nos filhinhos, nos pais e nos jovens. Eles são pessoas que conhecem a Deus, pessoas que têm a convicção de que os seus pecados foram perdoados, ela vai crescendo. Eu não sei se alguém aqui ainda tem dúvida sobre isso, mas eu queria te dizer uma coisa, a promessa de Deus para você, há uma forma de você ter certeza que você foi salvo. E isso passa pela convicção de que os seus pecados foram verdadeiramente perdoados. Se alguém aqui ainda tem dúvida sobre a sua salvação, quero te dizer uma coisa. Existe uma forma de você andar convicto de que você é salvo e perdoado. Parece uma coisa tão simples, né? Mas eu já fui assolado por isso. Será que eu estou salvo? Será que se eu morrer hoje eu vou encontrar com Deus na glória? O pessoal aqui sabia que os pecados deles foram perdoados. Não somente isso, mas eles conheciam o Pai, eles desde o princípio, desde que o Deus foi apresentado para eles estão entrando nesse relacionamento. Que conhecimento na Bíblia não é abstração de informação, conhecimento na Bíblia é relacionamento. É sempre assim, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O conhecimento é uma intimidade quase que bem próxima mesmo, de unir duas carnes. Né? É a aliança que é feita, você conhece. Então, na filosofia, eu lembro que eu tive uma aula de filosofia no primeiro semestre de psicologia, eu fiz em terminar. E nós estudamos lá sobre o que significa conhecer no pensamento filosófico. Conhecer é você observa um objeto e vai olhando ele por vários pontos diferentes até você abstrair isso dentro da sua cabeça. Aí você diz que você conhece o objeto. Por quê? Que você viu ele de lá, de frente, pegou o peso, não sei o que e tal.
E isso é o conhecimento que nós somos ensinados no nosso mundo. Você conhece alguma coisa? Sim, eu vi. Você conhece as Bahamas? Conheço, eu vi vários vlogs, vídeos, né? A pessoa fala, né? Eu conheço as pessoas. Não, conhecimento na Bíblia é como eu conheço a minha esposa e a minha esposa me conhece. Como os pais conhecem os filhos. É um conhecimento experimentado, relacional. E é isso que Deus tem para nós, um conhecimento que Ele deseja nos conhecer nesse relacionamento onde nós devemos também conhecê-lo. Então, as pessoas que amam o mundo conhecem o mundo, não porque elas viram o mundo, mas porque elas experimentaram. Por isso que é tão difícil o processo da conversão. Veja bem, apesar de ser uma coisa que precisa acontecer, ela é difícil. Por quê? Porque o cara, ele chega aqui, escuta uma verdade do Evangelho para ele, uma porta espiritual se abre para ele, e ele fala assim, pronto, a minha vida vai ser mudada, transformada. O Tiago falou, encontrou com Deus, vida transformada. Mas aí começa a segunda-feira, tá lá os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações. Por quê? Porque você experimentou isso, não vai ser fácil você trocar esse amor por outro. Por isso você precisa colocar novas práticas, né, em cima dessas antigas aí, e abandonar as antigas. Aí você precisa realmente abandonar todos os pecados, até que você seja completamente de Deus. Então, as pessoas que amam o mundo, elas estão comprometidas com o mundo, e elas não podem ignorar que, de alguma maneira, estão comprometidas com o maligno, o diabo, viu? Então, sempre você serve a alguém, ou é a Deus ou é o diabo. Não há um meio termo, viu? Ah, mas eu sou ateu, serve o diabo. Entendeu? Mas eu não acredito, o problema é seu, serve o diabo, tá? Você faz, se for ler Efésios, então você fica chateado, porque ele é o filho ele é o pai dos desobedientes, né? Então, os desobedientes são aqueles que não amam a Deus, não obedecem. Tem gente, por exemplo, que não entende essa relação de amar a Deus e tem uma visão negativa a respeito dos mandamentos, né? Por quê? Porque o mandamento parece uma imposição de Deus. Mas quando você começa a perceber os mandamentos a partir da perspectiva de Cristo, de que Cristo amou obedecendo, você começa também a ter uma visão positiva do mandamento e começa a ver, então, benefícios em obedecer. Está vendo? Tantas coisas que nós poderíamos falar. É por isso que existe grupo de crescimento nessa igreja, viu, gente? Você por favor, tá? Então, só é possível vencer o desejo da carne se o seu amor pelo que é espiritual ele for mais forte. Caso contrário, você não vai conseguir. Só é possível vencer o desejo no olhar, nos olhos, se o seu desejo pela santidade, em contemplar a beleza do que significa a santidade de Deus, for maior. Isso aqui é uma coisa que, inclusive, eu estou descobrindo o que significa pensar na beleza da santidade de Deus. É uma coisa que talvez a gente deveria falar mais sobre isso aqui na nossa igreja aqui. Segundo, terceiro, né, só é possível vencer o mundo caso nós não sejamos orgulhosos. Você não tem como você vencer o mundo e ser uma pessoa orgulhosa. Entendeu? Você é uma pessoa que fala assim, eu mereço estar onde eu estou por causa do meu esforço. Seu esforço, a meritocracia, vale tudo no mercado de trabalho, isso é ok, favorável. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas se no final do dia você não tem a convicção assim de que foi a graça de Deus que te sustentou, se não fosse a graça de Deus, você seria um nada, um verme, então você está vivendo em orgulho. No final do dia, você esforça, você estudou, leu 1000 livros, passou em 1000 concursos, você é a pessoa mais vitoriosa desse mundo, você é o rei do mundo. No final do dia, o rei do mundo ele precisa se convencer de que se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, se ele não se humilhar diante de Deus, então ele está na tragédia, a vida dele é uma tragédia, mesmo ele sendo vencedor de todas as coisas. Certo? Essa vida que é marcada pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela humildade em Deus, é a vida que venceu o mundo e venceu o maligno também. Para finalizar, para não ficar muito longo esse sermão, eu queria aplicar 3 coisas para a gente pensar. Primeiramente, que o verdadeiro cristão é alguém que busca nessa vida a verdadeira espiritualidade, ou a verdadeira maturidade. Nós trabalhamos isso no nosso discipulado. A verdadeira maturidade ou espiritualidade é crer corretamente, se relacionar corretamente ou perceber corretamente Deus e obedecer corretamente a Deus.
Algumas pessoas, elas são muito boas em conhecimento teórico, outras pessoas são pessoas extremamente práticas e outras pessoas são pessoas extremamente sensíveis às coisas. Se essas coisas, essas características, elas estão desconectadas umas das outras, você ainda não é um cristão maduro. Certo? Você não pode ter uma boa teologia e não ter uma boa prática, uma boa ortopraxia. Você não pode ser um cara que tem uma boa prática, uma boa ortodoxia, e o seu coração ser um coração farisaico, um coração sem amor, sem misericórdia. Não pode ser esse tipo de gente. Então, você precisa, então, ser transformado pelo amor de Deus, que mexe com a nossa mente, o nosso coração e com as nossas mãos. Certo? Porque senão você é um cristão imaturo. Você é uma pessoa que não está pronta para o testemunho pleno do que significa viver no reino de Deus. Você precisa desenvolver isso mais. Segundo ponto, o que significa não amar o mundo, né? Lembrando aqui que nós não somos gnósticos, viu, gente? Mas nós não podemos amar o mundo, né? Apenas nós devemos tratar o mundo como ele verdadeiramente é. O James Smith, lá naquele livro lá, ele tem uma citação muito interessante, queria ler para vocês, que ele diz o seguinte: existe uma alegria na jornada exatamente quando não tentamos fazer de um carro uma casa, apesar da crescente dos motorhome aí, né? Você não pode fazer imagina, sei lá, pega seu fitinho lá, os dois aqui, né? Eu vou morar dentro do meu carro. Você vai ter uma vida infeliz, né? Então, mas o carro pode ser algo bom na vida, se você não mudar o propósito dele, certo? Ele continua dizendo, por assim dizer, aí ele continua: há amor na estrada quando paramos de amar a estrada. Existem diversos presentes ao longo do caminho quando lembramos que é um caminho. Há prazer na estadia quando entendemos onde é o nosso lar. Então, eu não quero que você saia daqui falando, vou largar meu emprego, não quero mais viajar para Cabo Frio, não quero mais comprar ali os biscoitinhos da Ana, né, os negócios gostosos, né, ir para o caipira chique depois aqui. Não, esse mundo está recheado de prazeres e de coisas lícitas. O seu trabalho não precisa ser o seu inimigo, entendeu? Uma posição acima não precisa ser o seu ídolo, não precisa ser uma coisa que você fala assim, não, eu nunca quero isso porque isso vai me fazer mal. Não, você só precisa colocar essas coisas no lugar delas. Não amar o mundo é tratar o mundo como ele é. O que é? Mundo. Entendeu? Transitório, passageiro. Tem um propósito aqui subordinado, mas não é o propósito supremo. Certo? Então, você pode sim trabalhar, ser bem-sucedido, ter um bom carro, uma casa, querer viajar, querer comer bem, querer conhecer pessoas. Você pode desfrutar da estrada enquanto você está indo para algo além da estrada. Né? Você não precisa fazer sua casa na beira da estrada. Desfruta da paisagem. Então eu mesmo adoro dirigir. Aí eu vou vendo as montanhas. Você viu aquela árvore ali? Eu sou uma pessoa meio boba assim, né? Aquela pedra ali, nossa, como é que é essa pedra? Eu fico olhando. Agora imagina só, você está dirigindo lá, você para o carro e estaciona lá, pronto. Acabou, nossa viagem chegou, é aqui. A gente vai ficar, não. Existe um objetivo maior do que a própria estrada. E existe um objetivo maior do que essa própria vida nesse mundo. Mas enquanto você está nesse mundo, eu costumo dizer isso, que eu aprendi isso com os irmãos pentecostais, né? Deus tem um propósito na nossa vida. Não é isso? Eles falavam isso para toda a profecia deles, Deus tem um propósito na sua vida, varão. E tem mesmo, que enquanto você está vivo, há alguma coisa que Deus deseja realizar aí, certo? Porque no fim da sua vida, acabou o seu propósito aqui, passou, é transitório, é passageiro, não tem mais luta contra o pecado nem nada. Mas, enquanto você está aqui, há uma maneira de desfrutar dessa vida que Deus é glorificado e o seu coração não é arrebatado pelo mundo, ou pelos outros deuses, ou pelos ídolos, entendeu? Que você possa saber equilibrar e dar devida atenção para o reino de Deus. Se Deus for tudo na sua vida, você não precisa se preocupar com nenhuma outra coisa. Por fim, está ligado a essa segunda aplicação,
o povo de Deus, os mais velhos, os mais novos, todos esses filhinhos, né, que João tanto ama, essa igreja querida, ela precisa de descobrir algo essencial e está ligado ao ponto passado. Para ela vencer o maligno, ela precisa descobrir uma coisa que o Jonathan Edwards trata em seus livros, principalmente no livro dele chamado O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, um livro até pequeno, verdinho. Ele fala de 2 tipos de fim para o qual Deus criou a humanidade. O primeiro fim é o fim subordinado, ou seja, é o nosso trabalho, a nossa família, certo? Vir à igreja. Isso é um fim subordinado, é o caminho, é o meio do caminho. Deus usa essas coisas. Ele é glorificado quando você vem para a igreja? Quando você trabalha, quando você é um bom profissional honesto, quando você é um bom pai, uma boa mãe, sim. Quando você caminha em santidade, Deus é glorificado? Sim, Deus é glorificado. Quando você vence o maligno, Deus é glorificado? Sim. Quando você conhece mais a Deus, cresce em relacionamento de intimidade com Deus, Deus é glorificado? Sim. Mas há uma glória ainda maior, que está reservada para quando Deus concluir todas essas coisas, que é o fim supremo, onde todas as nossas vidas e os pontos e as referências que nós temos, elas se encaixam dentro de um grande e sublime plano de Deus, onde Deus nos últimos dias será glorificado por toda a nossa obra, toda a vida que nós tivemos aqui, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós evangelizamos, como nós tratamos a igreja, o papel da pregação, como nós amamos o pobre, o necessitado, o viúvo, a órfão. Tudo isso vai se encaixar numa glória futura. E nessa glória futura, nós vamos então perceber a beleza da glória de Deus e vamos encontrar nossa plena satisfação. Então existem glórias, digamos assim, menores, apesar de serem extraordinárias. Vir à igreja é uma glória menor, ok? Apesar de ser algo extraordinário. Mas isso colabora para a glória maior que nós estamos aguardando quando Deus se revelar plenamente a nós. Então, enquanto a gente não chega no fim da estrada, como eu acabei de dizer aqui, que a gente aproveite, que a gente lute contra o pecado, que a gente cresça em conhecimento de Deus. Eu fico pensando aqui que nós temos aqui na nossa igreja aqui tantas pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas que têm dons e talentos e que precisam ser desenvolvidos, viu? Há pessoas aqui que precisam desenvolver melhor capacidade teológica, outras pessoas precisam servir mais, outras pessoas precisam estar mais sensíveis às outras pessoas e a Deus. Você não pode lidar assim com a sua vida, não, eu sou o que sou. Não, existe alguma coisa aí maior para que Deus possa revelar a glória dele aí agora já, essa glória já, para que no fim você possa ouvir de Deus, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e no muito agora você tem parte, certo? Que nós possamos ser fiéis no pouco. Então essa igreja merece elogio, uma igreja que ama a Deus merece ser reconhecida. E vale destacar que uma igreja que ama a Deus é uma igreja que conhece a Deus, que cresce em convicção dos pecados, que vence o maligno, que manifesta a verdadeira espiritualidade no mundo. Amém?